Olá, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco neste momento tão solene, que é o momento em que nos reunirmos sempre para estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, compreendendo ser o alimento do espírito para o nosso enriquecimento. Vamos começar a nossa conversa de hoje, que é a nossa conversa sobre a doutrina espírita, lendo uma página inicial para ajudar na harmonização, do ambiente, da psicosfera, enfim, para que o estudo que nós vamos levar adiante ele possa ser o mais proveitoso possível. E eu escolhi o livro Momentos de Reflexão. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier e tem os espíritos Emmanuel e André Luiz. A página é Aflição. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propôs a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Com esta página inicial, vamos dar sequência também à nossa prece e em seguida falaremos sobre um assunto que muito nos importa, como espíritos que somos, que é o retorno à vida corporal. Querido Mestre Jesus, em teu santo nome, em nome da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, orientadores, chegamos humildemente em prece para agradecer a oportunidade deste convite, de estarmos podendo conversar um pouquinho mais sobre essa palavra, a doutrina espírita, doutrina consoladora, porque ela é baseada nos ensinamentos do Cristo, nosso guia e modelo, e que buscamos, Senhor, à medida que estudamos, segui-lo de fato, buscamos a nossa melhora, a nossa reforma interior, porque o nosso objetivo, Pai, é lhe conhecer. Precisamos então construir a cada dia, assumirmos essa proposta, uma vez que reencarnamos, uma vez que retornamos à carne, o propósito de sermos melhores, a nossa evolução. É isso que nós buscamos, a vitória sobre nós mesmos. Mas sabemos, Senhor, que sozinhos temos muitas dificuldades. E é por isso que nós contamos não só com a ajuda do Mestre Jesus, mas com esses maravilhosos irmãos que nos colocou ao nosso lado para nos inspirar ao caminho do bem, para nos ajudar justamente nos momentos em que mais nos sentimos desanimados. Porque são milênios ainda persistindo num caminho que nos separa cada vez mais de Ti, Senhor. E esses irmãos, vendo a nossa dificuldade, são amigos incansáveis, que muitas vezes não damos o ouvido. E muitas vezes as nossas vidas são repletas de dissabores justamente por não escutarmos os bons conselhos desses amorosos companheiros de jornada. Pedindo que somos ainda, Senhor, agradecemos, mas também pedimos a sua orientação na condução do estudo desta noite, para que ele possa, Senhor, transcorrer na mais plena harmonia, que o ensinamento possa ser passado de forma clara, para que os irmãos possam compreender e que o estudo, à medida em que vai sendo desenvolvido, possa fazer com que tenhamos uma vontade muito maior de continuar o conhecimento, saber, pois é o alimento do espírito. Aproveitamos a oportunidade desta prece para pedir por toda a humanidade, por nossos irmãos que nesse momento estão sofrendo de privações que muitas vezes nem fazemos ideia. Pedimos pela nossa terra, pedimos pelos nossos queridos irmãos animais, pedimos por todos, pelos encarnados, pelos desencarnados. E acima de tudo, Senhor, que nos conduza no estudo desta noite e que a Tua paz permaneça entre nós. Que assim seja.
Graças a Deus. Então, queridos, como nós já tínhamos falado no início, vamos conversar um pouquinho sobre o retorno à vida corporal. E para começarmos essa nossa conversa, eu queria ler um trecho do livro Missionários da Luz, um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o capítulo 13, quando vai tratar da reencarnação. Inclusive, o título desse capítulo é Reencarnação. E aí está falando a história de um espírito chamado Segismundo, que ele está prestes ao retorno à carne, né? Porque justamente ele vai começar um trabalho de reparação, porque um dos seus algozes não, vamos colocar assim, aquele irmão que ele tem um débito maior, né? Que seria justamente o seu pai, que seria o seu pai ao seu retorno. Então ali acontecia uma certa aflição de Segismundo, porque ele iria retornar no seio familiar de uma pessoa que ele teve um conflito no passado. Fora outros pensamentos que norteavam a mente desse espírito ao retorno à vida corporal. Eu vou ler rapidinho esse trecho para a gente começar a desenvolver. E assim diz: passamos em seguida a pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Esse é o André Luiz acompanhando esse processo. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano era um espírito que estava ali ajudando no processo também de reencarnação, e está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio da assimilação dos elementos do nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço lhe impõe sofrimentos. Eu disse, não teremos aqui um fato semelhante à morte física do corpo? Alexandre, o instrutor, sorriu e aqueceu. Sem dúvida. O interessante é que quando nós vamos falar da vida do espírito, sempre pensamos no retorno à pátria espiritual, pelo advento morte. E muitas vezes a gente nem para se debruçar um pouco mais no retorno à matéria, à vida corporal. E que, segundo os espíritos, é um trabalho muito mais penoso e muito mais aflitivo para o espírito do que propriamente dita o seu retorno à vida espiritual. Porque imaginem só os irmãos, uma vez retornando à pátria espiritual, passado os momentos de dificuldade que vai de acordo com cada espírito, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que a gente vai chamar de o fenômeno da perturbação espírita, né? Aquele momento que o espírito ainda não se reconhece como tal no mundo dos espíritos. E depois de passado um certo tempo, ele se enquadra, se encaixa lá no mundo espiritual, às vezes resgatado numa colônia, começa a gozar da liberdade do espírito de uma forma mais plena, porque haja vista, uma vez encarnado, ele tem alguns momentos de liberdade da alma, momentos parciais, vamos colocar assim, liberdade parcial, que é quando o corpo repousa no sono, né? E aí, através dos sonhos, ele tem ali uma lembrança, né? No momento de recreação, que a alma se aproveita enquanto o corpo está ali repousando. Aquela liberdade que é simplesmente parcial. E como dormir é gostoso, né? A gente até se sente incomodado quando alguém vai lá e nos acorda, de tão gostoso que é. Agora imagina o espírito podendo viver isso de uma forma mais plena, né? Lá no mundo espiritual. E ter que voltar à matéria. E o pior,
quando estamos falando de um planeta como o nosso, que é um planeta ainda no nível de expiações e provas, né? Então a gente vai encarar esse planeta ainda como um planeta onde o sofrimento ainda é maior do que os momentos de felicidade, né? E imagina então o espírito tendo que reencarnar neste planeta mais uma vez. Existem vários outros planetas que servirão para a encarnação dos espíritos, mas vamos conversar em particular, desde que nós estamos aqui matriculados, né, o planeta Terra, e justamente por estarmos num planeta nesse nível, a maioria dos que estão aqui estão espiando, estão provando, enfim, estão resgatando. E isso é muito complicado, porque a maioria de nós traz um passado um tanto delituoso, e todas as vezes que a gente tem que se deparar em pagar, em resgatar as nossas dívidas, a gente sabe que é um processo necessário, porém muitas vezes doloroso, porque muitos de nós, ao invés de buscarmos o crescimento pelo amor, muitas vezes buscamos pela dor. Isso é opção nossa. Todas as vezes que transgredimos as leis divinas, quando faltamos com amor ao próximo, quando deixamos que o orgulho fale mais alto, quando a vaidade fale mais alto, nós temos as consequências. Elas foram escolhidas anteriormente e agora é que a gente começa a sentir os seus efeitos. Tratando então desse período que é de grande aflição para o espírito, ter que retornar à matéria para justamente ter que se encaixar nesse modelo de, vamos colocar assim, de regeneração, né? Porque ele está tentando se regenerar de alguma forma, apesar de ainda o planeta não estar nesse nível, mas ele está espiando ali, ele está provando também. Isso vai servir, se ele obtiver sucesso, vai trazer para ele, vai computar para ele um crescimento, uma parte que ele já se regenerou. Isso é doloroso. E esse retorno, esse processo, não é igual para todos. Da mesma maneira que morrer, que desencarnar também, não é igual para todos, o processo também de retorno não é igual. Na maioria dos casos, e a gente pode dizer até que no nosso planeta mesmo, nós temos a oportunidade de, juntamente com os irmãos, né, um pouco mais esclarecido do que a gente, de organizar, de planejar o nosso retorno à vida corporal. E é justamente por isso que a gente passa um certo tempo no mundo dos espíritos antes de retornarmos. Nós ali temos um momento de ver onde mais nós falhamos, onde mais nós precisamos acertar, qual seria o modelo ideal, né, de planejamento de retorno ali para que eu possa suprir a minha necessidade, né, de melhora e que eu possa obter um sucesso com isso. Então, muitos espíritos têm a oportunidade de participar desse processo. Porém, tem outros que muitas vezes reencarnam de forma compulsória. Não tem aquela condição nem de planejar o seu retorno. E por isso muitos espíritos são encarregados de suprir essa necessidade, essa parte desses espíritos que ainda não conseguem, né? E isso vai depender do grau de merecimento, do grau, inclusive, de evolução de cada espírito. Mas, no geral, somos nós que, juntamente com a equipe espiritual, traçamos essa proposta divina, né? O interessante é que nós vamos notar que a vida na matéria ela é necessária ao espírito. É uma necessidade a questão da reencarnação. Quando nós fomos criados no início por Deus, simples e ignorantes, ou seja, sem o saber, né, se continuássemos indefinidamente no mundo dos espíritos, sem nunca estarmos na matéria, isso não traria muito alcance para nós no que tange a nossa evolução. E Kardec pergunta isso aos espíritos: o que seria se nunca precisássemos retornar?
vira a matéria, aliás. E aí os espíritos respondem a Kardec: ficaria estagnado, estacionado. E o que se quer é avançar. O contato com a matéria, que a matéria, na verdade, ela é oposta ao espírito, isso faz com que, uma vez que se unam, a matéria ela causa uma certa resistência. Se o espírito souber sobrepujar essa resistência, ele consegue dar um passo a mais na sua evolução. Então, por isso que é necessária a vida na Terra, passar pelas condições que a matéria oferece. Então, isso é importante para que ele possa, enfim, se superar, né? Isso é necessário à vida do espírito. Então, como nós falamos, não existe uma fórmula para esse retorno. Mas em que momento na vida do espírito vai ocorrer, então, essa ligação da alma com a carne? Em que momento isso vai acontecer, essa união? Os espíritos vão nos responder aqui no Livro dos Espíritos, na questão 344, de que essa união ela vai acontecer no momento da concepção. Ela começa no momento da concepção, mas só vai se completar no momento do nascimento. Então, enquanto começa ali o processo mesmo de concepção, o espírito passa, a gente não passa a dizer que ele é um espírito que está reencarnado, mas um espírito que está em vias de vinculação. Então ele começa a acompanhar todo esse processo de gestação, esse desenvolvimento, até porque quem vai dar essa impulsão será o próprio espírito. Porque, conforme nós aprendemos na doutrina espírita, o espírito, essência em si, ele não tem contato com a matéria. Na verdade, ele não tem como agir, interagir diretamente na matéria. Ele vai precisar de um intermediário. E esse intermediário é o corpo do espírito, né? Que nós conhecemos como perispírito. Então, o perispírito está para o espírito como o corpo está para o homem. Então, ele não pensa, né? Ele só age. Ele, na verdade, é um executor do espírito. Então, o espírito, né, quando ele quer, ele tem a vontade, ele pensa, o perispírito vai colocar em ação aquela vontade, aquele pensamento do espírito. E esse corpo, né, o perispírito, ele, ao mesmo tempo que se comunica com a essência espiritual, ele também tem certas propriedades da matéria, então tornando de uma maneira que ele consiga fazer essa ligação, esse intercâmbio do espírito com a matéria. Ele é essencial para o processo de reencarnação. Vamos fazer um breve apontamento sobre esse ponto aqui no livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 11, que fala da gênese espiritual, mais propriamente no item 18, só para a gente reforçar esse entendimento do papel que o perispírito tem justamente no processo de ligação da alma com o corpo. Assim diz: quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, de alguma forma, toma raiz no germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Então, como vamos notar, nesse momento, enquanto começou ali a concepção,
perispírito ele começa também a fazer um trabalho, como já havíamos dito, de vinculação. Então, molécula por molécula do corpo perispiritual começará a se unir, molécula por molécula, ao corpo que está em formação. De maneira que quem vai dar a forma ao corpo que está em desenvolvimento é o perispírito. Essa forma humana que nós temos aqui, quem dá, quem imprime, é o perispírito. Ele vai tomar dos materiais genéticos que lhe são ofertados do pai e da mãe e a partir dali irá trabalhar na sua nova proposta, no corpo, então, que está em via de formação e que ele vai ter uma atração muito forte por esse corpo, uma ligação muito forte e irá ajudar no seu desenvolvimento. No livro ainda Missionários da Luz, tem uma parte interessante que André Luiz ainda completa ao dizer o seguinte: por meio dos laços fluídicos do perispírito, agindo sob a vontade do espírito, o reencarnante atua sobre o óvulo, dirigindo-o na seleção do espermatozoide, de modo a escolher o mais útil à sua programação reencarnatória. Logo, mesmo nos casos de anomalias cromossômicas, não é um acidente, antes é uma decisão, um planejamento. Interessante, um relato até pessoal, que quando eu me descobri grávida, né, eu não senti os sintomas os sintomas clássicos, né, que a maioria sente, né, uma tonteira, um enjoo, enfim. Eu senti, foi um sono assim muito brabo que eu dormi, parecia que eu tinha tomado assim um calmante hiperpotente. Que eu dormi, vamos colocar assim, das 3 da tarde, só consegui levantar do sofá à meia-noite, mais ou menos. E eu acordei, assim, me sentindo pesada, um pouco triste, um pouco pesarosa, e não entendia por quê. Aí no dia seguinte, eu indo para o trabalho, que isso era num domingo, no dia seguinte, na segunda, eu estava indo para o trabalho, eu estava no ônibus. E eu costumo fazer, assim, uma leitura, e eu estava justamente estudando Missionários da Luz. E eu estava no capítulo, justamente, esse, o 13, né? Me chamou a atenção o termo reencarnante, que era um termo que eu nem parava muito para pensar, porque a gente fala assim de reencarnação, de encarnado, mas reencarnante, ou seja, aquele que não está reencarnado, mas está em processo, né? Não tinha nem parado muito para pensar nisso. Me chamou a atenção no livro, porque no meio da leitura me veio à mente a noite anterior, o dia anterior, em que eu passei um sono muito, muito bravo. Foi quando eu ouvi assim, uma voz assim, no meu íntimo falando, aquele sono brabo é porque você estava terminando de tratar os últimos detalhes do reencarnante. Na mesma hora eu falei, eu estou grávida? Os espíritos me deram um spoiler, né? Eu falei, eu estou grávida? Eu fiquei assim. Quando eu cheguei no trabalho, comentei com uma colega minha e ela falou assim para mim, olha, não tá não, você regula junto comigo, não tem nada atrasado, não tem possibilidade nenhuma de você achar que você esteja grávida. Mas mesmo assim fiquei com aquilo na cabeça. Aí na hora do meu almoço fui lá, comprei um exame de farmácia e para minha surpresa não, porque os espíritos já tinham avisado, aí apareceram aquelas 2 listrazinhas, eu entrei em pânico, né? Eu fiquei assim, sem reação. Aí, para ter certeza, aí eu fui e fiz um exame de sangue e que saiu o resultado de que, de fato, eu estava grávida. Só que eu não conseguia expressar aquela felicidade, as pessoas em volta de mim, todo mundo me abraçando no trabalho, aquela felicidade. E eu senti alguma coisa assim que não me fazia, apesar de eu querer ser mãe, a gente estava se preparando para isso, meu esposo e eu. Mas mesmo assim eu estava assim, ainda com uma certa angústia que até então eu não tinha entendido. Quando chegou a noite, que eu fui dormir, eu falei assim, não, estou grávida não, deve ser alguma coisa assim, eu tenho mioma, então eu falei assim, vai ver que o exame acusou e aí de repente, no meio da noite, alguém botou o rostinho assim na minha frente e falou assim, tá aqui o seu mioma. Ele tinha os olhinhos puxados e eu me assustei.
Foi uma visão muito passageira. E aí ele foi. E aí depois eu falei, não, realmente eu tô grávida, não tem mais explicação, não tem para onde fugir disso. E aí, no meio do processo, quando a gente chegou entre 7 e 14 semanas, e que eu fui entender o motivo da minha angústia. Porque no exame que a gente vai chamar de translucência nucal, deu uma alteração. Essa alteração, na verdade, ela não é diagnóstico, né? A ultra não é diagnóstico, mas dá um indicativo do que possa vir. E por essa alteração, a médica me disse que havia uma grande possibilidade de meu filho nascer com alguma síndrome, e a mais comum sendo a de Down. E depois que eu fui me lembrando do motivo dessa angústia, a leitura desse capítulo, Reencarnação, me ajudou muito, porque eu pude entender que eu não tinha que aceitar a condição do meu filho, né, desse espírito que estaria vindo através de mim. Eu não tinha que aceitar nada. Isso é uma proposta dele, de projeto dele, de expiação, enfim, necessário para ele, né, que eu concordei de recebê-lo no seio, de participar disso, né, até porque a gente tem as nossas ligações pretéritas, né, então ali estava, na verdade, também sendo um reencontro, mas a doutrina espírita, e esse capítulo em especial, me fez respeitar a escolha dele. Porque, como André Luiz vai ressaltar nesse capítulo, não há acidente, até mesmo nos casos de anomalias cromossômicas, que é no caso da síndrome de Down, né, que acontece justamente, os médicos vão chamar de acidente, né, na divisão celular, causando ali um cromossomo a mais dentro do grupo, né, do cromossomo 21. E gerando o que a gente conhece como a chamada síndrome de Down. E hoje eu recebi no meu seio familiar um espírito nessa condição, e que eu tenho aprendido muito com ele. Hoje o Sebastião tem 2 anos e cada vez mais me surpreende. Então, essa doutrina me fez entender que, na verdade, o espírito ele vai impulsionar o espermatozoide a escolher, de fato, né, aquela união do óvulo, o que for mais necessário e mais útil à sua programação reencarnatória. Ele que vai escolher. Então a gente pensa assim, existe aquela corrida, o que chegar primeiro é o que consegue. Não. É aquele que o espírito escolheu. A partir do momento que ele escolheu aquele, ele que vai fazer aquele trabalho de impulsão daquele espermatozoide, para que ele possa, de fato, servir a sua programação reencarnatória. Então, não existe acidente, existe uma escolha, existe um planejamento, uma decisão. E isso me fez, me acalentou o coração, porque eu hoje olho e respeito a decisão do meu filho na escolha do projeto dele reencarnatório. E tudo que eu tenho que fazer é torná-la o mais próspero para ele, o que mais eu puder suprir para ele nesse momento, para que ele possa ter sucesso nessa empreitada que ele e a equipe espiritual, né, escolheram justamente por uma necessidade. Uma pergunta: a partir do momento em que a alma, dessa união da alma com o corpo, acontece, esse vínculo começa a acontecer lá a partir da concepção, ela é definitiva? Ou seja, durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Essa pergunta Kardec vai fazer no Livro dos Espíritos, na questão 345, e eis o que os espíritos irão responder. Vamos lá na 345, que o vento tirou aqui da página. Vamos lá. A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém,
Como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vive. Então, ela é definitiva no sentido de que, a partir do momento que o espírito escolheu aquele projeto daquele corpo, mesmo que no meio do caminho ele venha a desistir, outro não pode chegar e tomar o seu lugar. Porque aquele espírito, ele começou ali um processo de vinculação, de identificação, de tomar raízes, né? Os irmãos não se incomodem com o meu animalzinho de estimação aqui atrás, mas ele quer ouvir a palestra também, né? Então, assim, nesse momento, pode-se dizer que é definitiva por esse motivo, porque outro não pode vir e querer completar esse trabalho. E o interessante é que muitas vezes a gente pode observar que algumas gestações, elas não avançam, principalmente nos primeiros 3 meses, que são os momentos mais complicados, mais críticos, inclusive, porque é como diz aqui no Livro dos Espíritos, esse momento, os laços, né, que estão começando ali a se unirem, eles ainda são muito fracos e podem romper-se com muita facilidade. Isso algumas vezes pela escolha do espírito, que renuncia ao que a proposta que ele estava começando. Só que nesse caso, né, se ele precisa reencarnar, e aliás, é uma necessidade, como nós já o dissemos, por mais que ele recue naquele momento, ele terá de voltar, né? Uma hora ele precisará voltar, porque esse trabalho é uma proposta que o nosso Pai, ele contempla todos os filhos para que possam chegar ao estado de plenitude, de perfeição, aspirada a todas as criaturas. E aí, nesse caso, quando aquele corpo é abandonado, ele vai ter que escolher outro e começar o trabalho. Porém, o que muitas vezes ocorre são as imperfeições materiais, ou seja, alguma condição mesmo física da matéria, porque a matéria também ela é imperfeita, então está sujeita a essas intermitências, pode fazer com que justamente aquele projeto que esteja começando ele não consiga, em princípio, ser levado adiante. Então, o que muitas vezes observa-se é justamente o espírito não conseguindo utilizar aquele corpo por um defeito da matéria. E aí ele começa novamente o processo. Só que, na verdade, esse projeto, muitas vezes, ele não pode ser retomado imediatamente. O que ocorre, muitas vezes, é que precisa-se de um tempo, de um certo tempo, novamente, para ele começar esse projeto de preparar o corpo, escolher qual material genético vai ser o mais necessário ali, de escolher todo aquele processo que encaixe na necessidade que ele tenha no momento. Então, é um processo realmente muito complexo, envolve o conhecimento não só da anatomia do corpo humano, mas também de toda a gênese espiritual nesse processo. Por isso que os espíritos encarregados dessa tarefa sempre acompanham os espíritos. E aí, quando esses casos acontecem, né, a criança acaba não vingando, mas ele sim, se tiver de reencarnar, se for o propósito, se não foi uma prova para os pais, se ele precisa retornar, esse processo vai continuar. E nesse intervalo, né, em que ele está não encarnado, mas apenas vinculado na participação ali da concepção, do desenvolvimento, né, do embrião, o estado do espírito ele varia muito. Nos mundos mais superiores ou nos espíritos mais avançados, o estado deles geralmente não muda. O que quer dizer com isso? Se alguém desejar evocar aquele espírito para perguntar alguma coisa, de acordo com o grau evolutivo dele, ele responderá sem problema nenhum, sem nenhuma interferência. No Livro dos Médiuns, Kardec vai perguntar isso, né? No capítulo que trata das evocações. Se nesse momento você pode evocar os espíritos. E aí eles vão dizer, os espíritos vão responder, que isso vai de acordo com o grau evolutivo do espírito. Porque algumas vezes eles podem responder de uma forma muito vaga, lacônica, dependendo da sua condição. Como nós falamos lá no início da nossa conversa,
Da mesma maneira que quando a gente passa por fenômeno morte, tem o fenômeno ainda da desencarnação, que é diferente de morrer. Morrer é a morte do corpo. Desencarnação é aquele processo de identificação que ainda a alma tem com o corpo, apesar de não ter mais vida alguma ali, né, vai durar de acordo com o grau de evolução do espírito. Esse período a gente chama de perturbação espírita. E é o momento em que é necessário para acontecer aquela desvinculação, né, do perispírito ao corpo. Da mesma forma que a gente comentou que no momento de encarnar, molécula por molécula do perispírito é unido ao corpo, o processo acontece ao inverso, né, no momento da desencarnação. Também os laços vão se desfazendo pouco a pouco. E isso surte, vamos dizer assim, psiquicamente para o espírito de maneira muito variante, de acordo com a evolução de cada um. Tem uns que acabam de passar pelo processo morte e se espantam de estar tentando falar com alguém de casa e as pessoas não respondem, porque ele ainda crê na ilusão de contar-se entre os encarnados, né? E isso é um processo que vai acontecer também quando o espírito está em via de reencarnar. Vamos ler rapidamente o livro A Gênese, ainda no mesmo capítulo, o 11, agora no item 20. Ele vai reforçar isso que nós estamos dizendo. Ele diz o seguinte: um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. E essa perturbação cresce à medida que o laço se afirma. E nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de seu nascimento. Toda a consciência de si mesmo, de modo que ele nunca é testemunha consciente de seu nascimento. No momento que a criança respira, o espírito começa a recuperar as suas faculdades, as quais se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. Então, o espírito vai ficar num estado muito próximo ao nosso enquanto nós estamos dormindo. Então, ele pode muitas vezes responder mais ou menos algumas questões, ou às vezes responder de forma lacônica, ou às vezes nem responder. Isso nós falamos de espíritos de um nível de elevação como o nosso. Os espíritos mais elevados, eles não passam por essa perturbação nem no momento da desencarnação, porque isso vai de acordo com o grau de depuração do espírito, tá? E esse processo é muito interessante, porque eu também pude participar disso durante o processo de vinculação do Sebastião, meu filho, que eu também tive a oportunidade de vê-los em alguns momentos da minha gestação, e uma delas, em um dos exames que eu fiz e que apontou, foi até no próprio exame da translucência nucal. Eu estava já com 14 semanas de gravidez e apareceu algo chamado de higroma cístico. É uma espécie de um tumor, né? Ele não chega a ser maligno, mas se ele crescer demais do que o próprio feto, ele pode vir a esmagá-lo e a criança vir a morrer. E eu repeti o exame, e quando eu repeti o exame, ficou maior ainda esse higroma. Eu lembro que eu fiquei assim, entrei em desespero, né? Porque eu só pensava, né, enfim, no que poderia acontecer com meu filho. O interessante é que quando eu estava prestes a fazer um outro exame para saber como é que estava o andamento, né, a fazer o acompanhamento desse higroma, que inclusive era um exame chamado de morfológico, eu estava no trabalho me preparando para poder ir fazer o exame, e eis que de repente meu filho apareceu novamente ao meu lado e disse assim: mãe, está tudo nos planos de Deus. Mas ele ainda era adulto ainda, ainda estava com a forma, ainda aparecia para mim como adulto. Né? Já vista que o perispírito ele é plástico, né? Ele tem aquela plasticidade, ele pode, enfim, ele vai se modelando inclusive. E aí ele falou assim: mãe, está tudo nos planos de Deus. Eu fui um pouco mais confiante, né, para fazer o exame. E durante a morfológica, para surpresa da médica, simplesmente desapareceu o higroma que estava crescendo, desapareceu por completo, sem deixar vestígios. Ele nem foi diminuindo, ele desapareceu.
E ela ficou surpresa, ela ficou fuçando ali, não encontrou. E aí, quando ela falou assim, gente, cadê? Aí na mesma hora ele veio e falou assim comigo. Tá? Aí já com uma voz um pouquinho mais, né, infantilizada, ele disse assim, tá vendo, mamãe? Fiz tudo certinho. Posteriormente vim tomar o conhecimento de que no momento em que ele estava preparando, né, nesse processo de vinculação, enfim, com o corpo, ele sofreu uma certa carga emocional, justamente da angústia, da aflição do quadro que iria se apresentar na sua reencarnação, que não seria fácil, como a gente sabe que hoje na nossa sociedade e a falta de conhecimento, o preconceito, enfim, ainda pesa sobre várias doenças ou várias situações ou várias síndromes. Então ele sabia o que ele ia passar, a aflição que ele ia ter. Mas justamente o que deixou ele mais aflito foi o fato de que ele iria se encontrar ainda com outras pessoas também que fizeram parte da sua anterior reencarnação e que trouxe grandes impactos de forma negativa naquele momento para ele. E como ele estava em processo de vinculação, ajudando na formação do corpo, essa emoção de forma negativa interferiu no corpo, apesar de ele não estar reencarnado, mas ele estava vinculado. E foi que apareceu esse groma cístico, mas que depois, com a ajuda da equipe espiritual, ele pôde refazer esse processo e corrigir, né, aonde estava o erro e continuar, enfim, o processo de desenvolvimento do corpo. Então, a gente vê o quanto que é interessante esse processo, que também vai nos contar desse tipo de sentimento que Segismundo, aqui no livro Missionários da Luz, também experimentou, e toda a equipe começou a fazer um trabalho de justamente tentar convencer Segismundo a mudar a sua psicosfera mental, porque isso iria atrapalhar de uma maneira um tanto negativa no desenvolvimento do corpo, do feto. Né? Então a gente vê que o espírito, né, ele tem a influência sobre o desenvolvimento do corpo, porque ele é que está fazendo justamente esse corpo desenvolver, esse corpo se formar. E aconteceu isso, mas que depois ele pôde consertar, e aí a gente teve uma gestação depois dali tranquila. À medida que foi avançando a gestação, eu parei de ver, de falar com ele, só comecei a senti-lo de uma forma mais intuitiva e até o nascimento, que aí depois veio a se confirmar. E as pessoas ficavam falando assim para mim, ele vai nascer com seus olhos, vai nascer com seus olhos. Aí eu falei assim, não, ele vai nascer com os olhos puxados. E de fato ele nasceu com a síndrome de Down, com o olho puxadinho, conforme eu já tinha visto, porque esse molde ele já estava imprimindo, né, naquele corpo que estava em via de formação. Então nós vamos observar que o processo de retorno à vida corporal é um processo complexo, é um processo que aflige ao espírito, porque envolve emoções, envolve todo um planejamento, todo um trabalho, e que inclusive a equipe espiritual ainda permanece com aquele espírito no momento que ele retorna à vida corporal. No livro ainda Missionários da Luz vai nos dizer que Segismundo ainda foi acompanhado por Herculano até completar os 7 anos. Ele já estava encarnado. Porém, ainda o processo psíquico do espírito de se identificar, isso como a gente viu aqui no livro A Gênese, que aos poucos, depois que a criança nasce, as suas faculdades vão se desenvolvendo, enfim, ainda é parte do processo reencarnatório, ele chega a se completar aos 7 anos, aqui na faixa do planeta terrestre. E aí, a partir desse momento, aquele espírito que estava ajudando no processo reencarnatório, deixa Segismundo, porque outra equipe ali já vai secundá-lo, que serão os seus orientadores, enfim, como nós sabemos que tem os nossos irmãos que estão sempre presentes conosco, nos ajudando nesse processo reencarnatório. Só para reforçar aqui a nossa conversa, deixa eu ler rapidamente para os irmãos, claro que vocês já conhecem, mas é só para ficar assim marcado mesmo na nossa memória, a questão 399 do Livro dos Espíritos, a importância do retorno à vida corporal, porque a gente sabe que cada vez mais está difícil o retorno à vida na matéria, né? Cada vez mais está se demorando a ter filhos, né? Alguns processos são interrompidos no meio do caminho e os espíritos necessitam retornar, e isso tem sido cada vez mais dificultoso.
mas precisamos aqui reavivar o porquê da experiência na carne. Isso os espíritos nos diz o seguinte: as vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos podem também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. É o autoconhecimento. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para com os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Trabalho da semeadura. Mas a partir do momento que nós passamos por tudo isso com resignação e sem murmurar, ou seja, trabalhando, vendo a dificuldade, mas trabalhando por se melhorar, é isso que fará com que nós obtenhamos sucesso nessa nossa empreitada. E eu vou encerrar com os irmãos, voltando aqui na questão 344 do Livro dos Espíritos, porque eu acho tão poético, tão lindo a forma como os Espíritos vão nos contar desse retorno à vida corporal. Eles vão nos dizer o seguinte: como a gente já havia reforçado, que desde o momento da concepção, o Espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico e que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, que façamos sempre, que incluamos sempre nas nossas preces, não só os espíritos desencarnados, mas os reencarnantes, que tem bastante por aí vindo, retornando, mergulhando na matéria, precisando muito mais ainda do nosso apoio, porque é muito mais aflitivo para o espírito a volta, o retorno à vida corporal, do que de fato ao retorno da vida para a vida espiritual. Porque apesar ainda a gente não ter aquela tanta intimidade, apesar de sermos espíritos, não termos ainda tanta intimidade com o mundo espiritual e que ainda a gente se assusta bastante, e essa é uma das propostas da doutrina espírita, né, desvendar isso para a gente, é porque a gente ainda está na infância do espírito. É natural que a gente ainda se assuste um pouco. Mas a vida do espírito, a vida espiritual, essa é a verdadeira. É com essa que o espírito, de fato, se acostuma, que se apega. E aí, quando ele retorna, é sempre muito mais difícil, muito mais doloroso para ele o fato de estar na carne. Então, precisamos incluir esses irmãos para que eles possam ter sucesso. E nós que já estamos aqui nessa caminhada, que reavivemos o nosso compromisso de melhora, de reforma, a fim de que consigamos plenamente executar aquele planejamento anterior que nós fizemos lá ao retorno à vida corporal. Meus queridos irmãos, foi muito gostoso esse contato, apesar da distância. Eu senti a energia, a vibração de todos nesse momento. E que essa nossa conversa seja apenas um antepasto, um convite para que nós nos debrucemos muito mais nas obras espíritas, que nos aprofundemos no estudo nessa doutrina, né, que é a ciência do universo, vamos colocar assim, né, e que isso vai servir para que a nossa caminhada nesse planeta seja mais suave à medida que vamos nos modificando, mas também nos ajuda desde já a nos identificarmos com o porvir, com a nossa verdadeira vida espiritual, a nossa herança celestial. Um forte abraço a todos e fiquem sempre com o Mestre Jesus, porque Ele sempre está conosco. A gente que tem que tomar cuidado para não se afastar dele. Um forte abraço a todos.